Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Como é que está você? Seja muito bem-vindo à nossa Teleaula 2. Estamos aqui mais uma vez para você com a nossa disciplina de Gestão Estratégica em Cooperativas. E é claro, meu querido, você teve na primeira aula lá a parte de planejamento. Nós entendemos bem o que é esse planejamento, falamos das organizações e de tantos outros. Mas é claro, eu não estou aqui sozinho nesta aula. Estou aqui com a presença ilustre do nobre professor. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde, professor Alberto. Tudo bom? Bem-vindo a todos, essa aula número 2, que hoje teremos muito conteúdo importante para nós abrirmos a nossa cooperativa. Então, preste atenção muito bem na aula de hoje e vamos lá. É isso aí, professor, muito obrigado pela apresentação. Lembrando que o professor está ali, ó, no chat, ali online, para você mandar todas as suas dúvidas, suas críticas, dizer se ele é bonito, se ele é feio, se ele é gordinho, se ele é magro, tanto faz. Pode falar para mim também, não tem problema não. Manda ali que eu vou daqui a pouco, eu vou dar uma olhada nesse chat aí. As escolas do interior que estão aí presentes, professores presenciais. Infelizmente, nós temos algumas escolas que ficam sem sinal por um motivo ou outro, mas aquelas que estão presentes aí, estão participando, sejam muito bem-vindos à nossa Teleaula 2. Coloca na tela aí que nós vamos colocar o conteúdo para você. Hoje, meu querido, ó, meus queridos aí, vamos acordar. Teleaula 2, meu filho. Presta atenção aqui, ó. Vamos falar dos tipos de planejamento estratégico, tá? Não é somente planejamento, agora são os tipos de planejamento, tais como estratégico, tático e operacional. Vamos falar também do processo, ó, e metodologia de elaboração de planejamento. Como assim, professor? Como assim esse negócio? Me deu uma interrogação assim. Calma, meu filho. Daqui a pouco você vai estar desse jeito aqui assim, ó. Você vai ter várias ideias, né, ó. Aqui é uma lâmpada, tá? Tem aquele negocinho na lâmpada. Não sou muito bom de desenho não, mas aqui é como se fosse uma lâmpada, tá? E aí você vai entender o seguinte, ó. Como é que se elabora esse planejamento estratégico? Por meio de análise ambiental, mas não é ambiental só do meio ambiente não, tá? Nós vamos verificar que é do meio que circunda toda a organização. Vamos falar também da identidade organizacional, você vai entender esse nome que compõe a identidade, a missão, a visão e os valores da organização. Então, meu querido, te prepara aí, porque o nosso maior objetivo dessa Teleaula 2 é o quê? Definir os tipos de planejamento, descrever o processo e a metodologia utilizados neste planejamento. Volta aqui para mim, antes de você chamar esse externo, que eu quero te dizer uma coisa. Seja muito bem-vindo, Te aconchega na tua carteirinha aí, numa boa, não vá dormir. Não vem com esse negócio de dormir agora não é hora de dormir. Você está aqui nessa aula, nós estamos com energia aqui, ó, a mil para poder passar essa aula para você, passar esse conhecimento para que você entenda cada vez mais da gestão estratégica, do planejamento estratégico que você vai implementar na tua cooperativa, tá bom? Então te senta aí numa boa, professor presencial, manda um alô para todos os alunos aí, em meu nome, em nome do professor John, em nome da coordenação do curso, em nome do Instituto Federal que está aqui para passar esse conteúdo para você. Vamos para a externa então, para você entender melhor como funciona? Vamos lá. O planejamento estratégico parece uma coisa muito complicada para quem quer começar um pequeno negócio, mas na verdade é algo muito simples de se fazer. O planejamento estratégico nada mais é do que um plano muito bom, organizado num papel, que depois você vai pôr em prática para conseguir atingir um objetivo ou um sonho que você queira realizar. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Ter um planejamento estratégico é o caminho que eu preciso percorrer para conseguir, de fato, comprar esse carro. Só que aqui a gente está falando de negócio, certo? Então este sonho é para a sua empresa. Você já parou para se perguntar o que deseja para a sua empresa daqui 1, 3 ou 5 anos? Para isso, você precisa entender os principais níveis de planejamento, que são estratégico, tático e operacional, que se diferenciam pelo prazo das ações nos níveis hierárquicos envolvidos e como cada planejamento influencia no resultado geral da organização. Operacional
inclui aspectos como orçamentos, procedimentos, normativos e manuais. Aqui o planejamento é de curto prazo, de até 1 ano. O tático inclui aspectos como planos e políticas, pessoal, de compras, de produção, de finanças e etc. O plano médio é de 3 a 5 anos. O estratégico inclui aspectos como plano estratégico, missão, valores, objetivos estratégicos. Aqui o planejamento é de longo prazo, acima de 5 anos. Para que um planejamento dê certo, é preciso envolver pessoas de vários níveis, se comunicar claramente, garantir que todos conheçam os seus objetivos e coordenar as atividades da organização para que as coisas aconteçam. Caso contrário, a empresa não vai conseguir o alcance esperado. Todo tipo de entidade, ela necessita do planejamento. A cooperativa não é diferente. Vamos supor, você preveu no planejamento estratégico que ia comprar um caminhão daqui a 5 anos, né? Mas aí para comprar aquele caminhão, o que vai ser preciso você realizar? Aí você no planejamento tático vai colocar já detalhando um objetivo para você alcançar esse objetivo maior. E no planejamento operacional aí já vai estar a compra do caminhão, já lá depois de 5 anos, a efetividade daquele planejamento estratégico. Legal, hein? Você viu aí, de uma forma bem prática, bem resumida. Nós vamos esmiuçar esse conteúdo aqui, esses 3 tipos de planejamento, né? Estratégico, tático e operacional. Mas antes de a gente entrar no planejamento estratégico, tático e operacional, coloca na tela que eu vou te explicar uma coisa. Primeiro, tu precisa entender, meu querido, o que é estratégia, né? E aí você pensa, não, vou entender o que é planejamento estratégico, mas eu não sei nem o que é estratégia. Não, meu querido, fala aqui, ó, vem comigo, que a estratégia compreende o quê? Ó, um plano. Lembra lá que na teleaula 1 nós falamos que o planejamento, ele é materializado através do plano? Lembra? A estratégia também. Um plano, ó, um padrão, uma posição ou até mesmo uma perspectiva cujo objetivo básico é dar o curso de ação para o futuro. Nós também falamos que todo tipo de planejamento estava voltado para ações para o futuro. Por quê? Né? Você não se planeja estar aqui assistindo essa aula hoje? Você não se planeja acordar cedo para ir para a escola? Você não se planeja acordar mais cedo para poder ir trabalhar, para poder fazer alguma coisa? Então é isso, ó. O planejamento envolve tudo isso. Compreende então a estratégia, ó, o que a organização fará, né, de modo a atender os seus objetivos. E aí o professor falou muito bem ali na externa, exatamente a situação, vem aqui para mim, de uma empresa comprar um carro, de uma empresa comprar um caminhão, não é verdade? Que aí tem a longo prazo, né? Ou seja, nós estamos entrando na parte estratégica, a longo prazo, e aí a médio prazo já começam outros tipos de ações voltadas para aquele caminhão, e o curto prazo, na verdade, é a conta que está chegando ali todos os meses, né? Ou após o pagamento integral do caminhão, você tem todas as manutenções, enfim, tudo aquilo que estava previsto. Legal? Vamos então ao planejamento, coloca aí de novo, porque eu quero te mostrar aqui o seguinte, ó. Olha só o que nós temos aqui, ó. Tipos de planejamento, que é o enfoque da nossa aula aí, ó. Falamos então, agora vamos falar do primeiro, ó, o melhor, o maior aí, ó. O planejamento estratégico. Eu vou te explicar o porquê de existir essa pirâmide aqui. Me aguarda. Olha só, o estratégico então está voltado para quem? Para a alta direção da empresa. É no estratégico que são definidas o quê? A missão, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. E também a visão da empresa. O foco dele é aonde, ó? No longo prazo. Os objetivos são gerais, as ações desse planejamento aqui, ó. Por que nós temos que fazer? Por que e quando nós temos que planejar? Quando que nós queremos alcançar determinado objetivo? Por que nós queremos alcançar determinado objetivo? E aí, é lógico, depois de definir toda aquela parte estratégica, nós temos quem? O planejamento tático. Por que o tático, meu querido? Ele está em nível, que nível hierárquico da empresa? Dos gerentes. Vamos voltar aqui, ó. Lembra bem que o estratégico ele estava em nível hierárquico de quem? Alta direção. O tático, olha só o tático aqui, ó. Nível gerencial
né? Nível hierárquico nos gerentes. Por isso que ele está aqui, ó, nessa parte. Eu vou até apagar esse aqui em cima para não te confundir, tá? Então aqui, deixa eu apagar aqui mais uma vez para não te confundir. Nós estamos aqui, ó, no tático. Rapaz, está aqui, está errado. No tático, presta atenção aqui, ó, nós estamos no tático. Então a visão do tático é por quem? Pelos departamentos da organização, como o financeiro, né? Nós temos aqui a contabilidade, nós temos quem? O marketing, nós temos quem? Olha só a parte principal, a produção, nós temos aqui, ó, aquelas áreas que realmente estão aqui nos departamentos. O foco nele, é claro, é o médio prazo e as ações são por áreas específicas. Lá na apresentação, na externa que você viu, tinha também onde e como vamos fazer, tá? E é lógico, nós temos no estratégico aqui um prazo de até 5 anos, né? Aqui até 3 anos, né? E vamos ver agora o planejamento operacional. O que é operacional, então? Ó, onde é que nós estamos aqui no Ozão? Nível hierárquico dele, supervisores. Aqui nós temos supervisores, nós temos os vendedores, aquele pessoal que está na linha de frente, né? Nós temos os vendedores, nós temos os operadores, nós temos todo mundo que está aqui, ó, na base da pirâmide. A visão é porque, ó, pela tarefa dessas pessoas. O foco é no curto prazo, ou seja, é a rotina do dia a dia. Ah, professor, mas como é que acontece esse negócio da rotina? É o cara que tem que abrir o caixa todos os dias, é o operador que tem que trabalhar todos os dias fazendo as suas operações lá de venda, de comércio, enfim, de fechamento de caixa, de abertura de caixa, de limpeza, de material e não sei mais o que. Isso aqui, ó, é o que acontece numa loja, é o que acontece numa empresa, numa grande organização, nas pequenas organizações, a rotina do dia a dia, né? Volta aqui, meu querido, então o que fazer? Ó? Porque eu queria te dizer uma coisa, entendeu bem como é que funciona essa questão do planejamento estratégico? Olha só, o topo da pirâmide, tático, aqui, ó, no intermediário aqui e o operacional. E aí, mas por que está numa pirâmide, professor? Você conhece uma organização, ela tem mais diretores gerais ou tem mais vendedores? Tem mais vendedores. Ela tem mais gerentes ou mais pessoas que operam caixa? No supermercado, nós temos mais operadores de caixa ou mais gerentes? Operadores de caixa. Então, o operador de caixa é aquele que está lá no nível operacional, na rotina do dia a dia. É o vendedor, é o que está lidando com o cliente diariamente. Então, a base, ela é sempre maior. E aí, acima dela, tem exatamente o intermediário, que é o tático, que tem ali, ó, já a gerência, que cuida de ações de marketing, de publicidade, de propaganda, onde e como vamos fazer isso. E aí nós chegamos no topo da organização, que é o topo da pirâmide, que é onde tem lá os presidentes, a alta direção como um todo. Entendido isso daí? Vamos seguir aqui, ó. Que é planejamento estratégico, então? É a forma de uma empresa, ó, atingir seus objetivos, utilizando recursos para obter, olha só a palavrinha-chave aqui, ó, coloca aí no teu caderno, isso aqui é cola, hein? Vantagem competitiva sustentável. Coloca isso daí, meu filho. Em linhas gerais, ó, o objetivo da adoção desse planejamento é estabelecer, olha só aqui, ó, tá sempre muito bem grifado, ó, a melhor direção a ser seguida, atuando de maneira inovadora e diferenciada. Preste atenção nisso daí, meu filho, que é muito importante para o teu aprendizado. Ó. Os principais questionamentos desse tipo de planejamento. Ó. Em que ramos de mercado a organização deve se engajar? Né? Para onde eu quero seguir? Né? Para qual rumo eu quero seguir? Opa, qual a estratégia que nós vamos seguir para aumentar o nosso lucro? Ou para aumentar o tamanho da nossa fábrica e tudo mais? Quais são os objetivos, ó, e expectativas para cada negócio? Como devem ser alocados os recursos para alcançar esses objetivos? Opa, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu vou dividir esse dinheiro para que áreas? Quanto que eu vou alocar para determinada área, né? Opa, aqui vai ganhar mais, aqui vai ganhar menos, esse aqui, né, intermediário, enfim, da forma que você entender. E aí você chega aqui também, ó, algumas características dele, ó. Olha só, nós já falamos isso lá, ó. É longo prazo, 5 ou mais anos. É voltado o quê? As relações entre a organização e seu ambiente. Portanto, ó, sujeito, veja bem, ó, é longo prazo. Você tem como saber daqui a 5 anos o que vai acontecer? Não, mas você começa a fazer uma previsão. Então ele é sujeito o quê? Ó?
a incerteza quanto aos eventos ambientais. Tá querendo falar da chuva? Também. Tá envolvendo. Nós vamos te mostrar já já o que cada um desses aí significa, tá bom? Outras características aí, ó. Devido ao fato de lidar com a incerteza, né? Acabamos de falar, tem suas decisões baseadas principalmente em julgamento e não em dados. É aquela pergunta que eu te fiz, ó. Né? Como é que vai estar o mundo daqui a 5 anos? Eu não sei. Olha a globalização, olha a tecnologia que nós vivemos hoje em dia, né? Será que nós sabíamos que nós íamos ter há 5 anos atrás que nós teríamos uma tecnologia tão grande, né? Uma tecnologia de ponta, que nós teríamos tantos equipamentos e outras coisas que nos traziam benefícios? Talvez não. Muito difícil, né, professor? Isso mesmo. O que o senhor tem a dizer aí, professor, sobre planejamento estratégico? Como é que está a situação aí? O que o senhor entende aí por planejamento? Planejamento estratégico é essencial para todas as empresas para atingir os objetivos. Até porque, até no jogo de xadrez, existe estratégia. No simples jogo de dama, existe uma estratégia. Então, em todo e qualquer movimento que nós temos diariamente na nossa vida, precisamos ter estratégia para atingir objetivos. Todo mundo tem objetivos a ser alcançado ou ao querer alguma coisa. Isso são objetivos. E para alcançar esses objetivos, precisa ter um plano. E dentro desse plano, é a nossa estratégia. Muito bom, professor, muito obrigado aí, muito bem a colocação do professor John, né? Que é exatamente, o que eu quero ser quando crescer? Você sabe daqui a 5 anos onde é que você vai estar? Talvez você tenha colocado do teu plano na tua cabeça o seguinte: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser administrador, eu quero ser professor. E aí, é lógico, nesse período de tempo você começa a colocar o teu plano em prática, as tuas ações que vão levar ao resultado, ao teu objetivo futuro. Lembra, pessoal, planejamento são ações voltadas para o futuro. E se nós estamos falando de parte estratégica, é um longo prazo, tá bom? Vamos agora para a parte intermediária, planejamento tático. Coloca aí, por favor, coloca aí, meu querido, porque assim, ó, o que é o planejamento tático? Já falamos no operacional. É aquele que traduz os objetivos e planos estratégicos. Olha aqui, ó, mais amplos, calma, em objetivos e planos. Olha aqui, ó, palavrinha-chave, específico. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só, eu vou grifar para você analisar só isso daqui, ó. Olha só. Aquele, ó, nós saímos do estratégico, né, ó, mais amplos, em objetivos e planos específicos que são relevantes para uma parte definida da organização. Qual é a diferença? Lá no estratégico era toda a organização. Aqui no tático não. Vamos pegar uma parte específica da organização e vamos trabalhar, né, esse planejamento aí. Então, meu querido, coloca isso aí no teu caderno, anota, tá? Planejamento tático, nós vamos pegar uma parte específica da organização e vamos trabalhar ele, tá ok? Olha aqui, ó, geralmente uma área funcional, ó, como marketing, lembra que eu coloquei lá? Ou produção. Aqui a gente pode colocar também a parte financeira, a parte contábil, né? A parte, enfim, de recursos humanos e tantos outros. Esse é o planejamento tático. E aí, ó, então é o que? Processo de planejamento formalizado e de, olha lá, o estratégico era a longo prazo, esse aqui é de médio prazo, empregado para definir e atingir os objetivos de cada departamento. Grava, médio prazo são os departamentos intermediários da organização. Longo prazo é toda a organização, tá bom? No caso do tático, então nós vamos dividir a organização e vamos escolher, né, aqueles que são necessários a gente trabalhar, né, de uma forma separadamente, tá ok? Olha aí, ó, principais questionamentos desse planejamento, olha aqui, ó. Como um negócio irá competir dentro do seu mercado? São questões que precisam ser levantadas aí, ó, para se elaborar um planejamento tático. Que produtos, serviços, ó, deve oferecer? Opa, isso aqui é muito importante. Você que está aí, ó, montando a sua cooperativa,
Veja bem, você que está montando a sua cooperativa, qual é o ramo que você vai seguir? Extrativista, mineral, financeiro, apoio à micro e pequena indústria, enfim, ó, são questões que você deve perguntar. E isso você vai analisar onde? No planejamento tático. Qual o produto que eu vou oferecer na minha cooperativa? Qual o serviço que eu vou oferecer na cooperativa? A que consumidores eu desejo servir? Opa, não, eu quero pegar o pequeno, né, produtor rural, é ele que eu quero trabalhar. Não, eu quero pegar o grande produtor rural, eu quero pegar lá, de repente, quero atender lá ao agropecuarista, né? Eu quero atender, não, eu quero atender aos bancos, eu quero atender ao consumidor final, enfim, tantos outros. Isso aí é decisão só sua, meu querido. Presta atenção. Outro questionamento é o quê? Ó? Quais serão as técnicas e os procedimentos de produção e estoques? Claro, calma, olha lá, ó. Como os recursos serão distribuídos dentro do negócio? Opa, veja bem, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Nós temos dividido a organização, né, em vários departamentos, e cada departamento desse, ó, eu preciso saber quanto que eu vou mandar de recurso para cá. Né, vou mandar mais para esse, eu vou mandar para esse aqui só um, esse aqui eu não vou mandar nada, porque ele já está cheio, ele não precisa de recurso. E aí, ó, tudo isso está dentro desse planejamento tático. Legal? É projetado então, ó, a médio prazo, né, ó, até 3 anos. O estratégico era quanto? Era quanto? 5, muito bem. Eu ouvi o pessoal lá do fundão falando. E olha que o pessoal do fundão, cara, eles geralmente conversam muito, mas eles estão prestando atenção. Então, o estratégico 5 anos, mas nós estamos falando do tático, que é até 3 anos, tá? Então, é de amplitude mais restrita, pois enquanto o planejamento estratégico, ó, tem foco, olha só, totalidade da organização, estratégico. O tático, olha, vou até colocar de outra cor. Né? O tático, ó, detém-se apenas o quê? A parte dela, ou seja, departamento, unidade de negócio. Se eu desenhar isso aqui para você, ó, eu tenho aqui, ó, a parte total é o quê? É o estratégico. Mas se eu dividir a empresa em departamentos, eu tenho já o tático. Grava isso, meu querido, e vem aqui para mim, porque eu quero te dizer uma coisa. Não adianta você fazer um planejamento de qualquer forma, tá? Você precisa definir muito bem o que você quer, como você quer, quando você quer realizar isso, até para você definir qual o melhor planejamento que você vai implementar na tua cooperativa. Isso não é só para a cooperativa, não, é para a tua vida, né? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Né? Daqui a 5 anos? Daqui a 2 anos? Onde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Já te falei na aula passada do seguinte, meu querido. Você tem sonhos? Tem, com certeza. Ah, eu quero me tornar um grande profissional, eu quero me tornar um grande empresário, eu quero me tornar um grande cooperativista, né, desse nosso estado de Rondônia. Coloca isso na tua cabeça. Sonha grande. Eu sempre digo para você e vou dizer mais uma vez. Se você sonha grande, você consegue realizar. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonha sempre grande. Teus sonhos serão realizados com certeza. Não é isso, professor John? Isso mesmo. É importante sonhar grandes para poder ter motivação suficiente para podermos planejar. Com certeza, professor, muito obrigado. Vamos para a tela de novo que tem conteúdo, hein? Vamos para a tela aí, ó. Presta atenção lá, ó. Outras características aqui, ó, é um processo permanente, né, e contínuo dentro da organização, pois não se esgota na simples montagem de um plano de ação. Legal. Vamos então agora para o planejamento operacional. Né? Falamos do estratégico, falamos do tático, agora vamos para aquele planejamento da rotina, né? Do dia a dia lá, ó. Tem como finalidade estabelecer os procedimentos e atividades específicas necessárias aos níveis, olha só aqui, ó, inferiores da organização. É o processo de planejamento formalizado. Olha aqui, pessoal, ó, olha para cá, ó. Ei, lá atrás, presta atenção aí, ó. Curto prazo, empregado para definir e atingir os
objetivos mais imediatos. Presta atenção, se ele é de curto prazo, os objetivos a serem atingidos são aqueles mais imediatos. Vou fazer a pirâmide para você nunca mais esquecer: estratégico, tático e operacional. Esse aqui, ó, analisa toda a organização. Esse aqui, parte da organização. E esse aqui não, olha só, esse aqui é para aquela coisa mais imediata, né? É a gente verificar que está precisando comprar papel, está precisando comprar impressora, está precisando comprar uma geladeira, está precisando comprar, enfim, coisas da rotina do dia a dia, tá? Então, rotina, né? Aqui, ó, lembra bem, esse aqui, ó, o operacional, tem a ver com a rotina do dia a dia da organização. Então, qual é a finalidade desse planejamento operacional? Desenvolver planos para, ó, períodos de tempo, veja bem, olha a palavra-chave novamente, bastante curtos. E focalizar, ó, tarefas, olha só outra palavrinha-chave, rotineiras. Meu filho, eu tenho certeza que você vai responder as questões com as tuas palavras, só com a dica que eu estou dando aqui, viu? Não é para copiar do material, não. Como lotes de produção, ó, né? Roteiros de entrega, requisitos de recursos humanos, papel, né? Papel, material de expediente, né? Olha aqui, ó, material de limpeza, né? Aqui eu vou verificar de repente uniforme, né? Dos funcionários e tantas outras coisas da rotina do dia a dia das organizações. Olha aqui, ó, esse tipo de planejamento ele cria geralmente um alicerce para a administração. Por que um alicerce para a administração? Gente, olha essa pirâmide aqui de novo. Onde é que está o operacional? É aqui, ó, é a base, é como se ele fosse a base de uma casa e aqui nós levantássemos as madeiras, né, as paredes como um todo e aqui o telhado, né? Mas o alicerce é exatamente o planejamento operacional, meu querido, grava isso, ó, você vai saber fazer isso aqui, vai saber diferenciar na hora. Olha aqui, ó, funções como finanças, pesquisa e desenvolvimento, marketing, de modo que elas possam o quê? Apoiar a estratégia de nível, departamento, unidade do negócio. Ele é a base, tá? É que fica ali, ó, na parte inferior da pirâmide. Então aqui, ó, principais considerações: comunicar metas. Olha só, gente, palavra-chave está o tempo todo aí, ó. De curto prazo, descrever ações necessárias para o quê? Alcançar metas de curto prazo e também criar um ambiente que estimule o alcance dessas metas, tá bom? Bota isso aí, grava na tua mente aí. É realizado aqui, ó, nos níveis mais baixos da organização, né? Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas nesse nível, ou seja, as de rotina, né? É de caráter, o quê, ó? Imediato. Se é de rotina, é imediato. Acabou o papel do banheiro, vai ficar sem papel? Claro que não. Acabou o desinfetante, vai ficar sem desinfetante? Claro que não. Acabou a bobina da impressora, como é que você vai imprimir a nota fiscal para o cliente? Precisa, então, ó, imediatamente. Focaliza apenas no curto prazo. Coloca isso na tua cabeça, tá, meu filho? Olha lá, ó. Tem abrangência restrita ao local, abordando apenas uma tarefa ou uma operação e estabelece as tarefas e operações com bastante, ó, detalhamento. Claro, se você entra num nível mais específico, você tem que detalhar. É o tipo de planejamento que apresenta, ó, os menores riscos com relação à incerteza. Claro, por quê incerteza? Porque ele é de imediato. Você sabe na hora o que você está precisando, você sabe na hora se você vai precisar de dinheiro ou não. Por sua menor abrangência e menor prazo de execução, né? Você sabe lá de repente quando que vai começar, volta aqui para mim, né? Ah, você sabe lá de repente que esse ano você precisa comprar pneu para o teu carro, pneu para o teu caminhão, você precisa trocar o óleo da moto, precisa comprar algum equipamento, alguma peça. Isso é de curto prazo, né? Você sabe que entrou o ano precisando comprar isso. Então você já tem como prever, como planejar. Vamos assistir mais uma externa aí para a gente entrar no outro tema? Vamos lá? SWOT é a sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. A forma abrasileirada da sigla é FOFA, a tradução de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
E todas essas siglas e termos em inglês e em português, juntas, resultam numa palavra que é fundamental em todo tipo de negócio: planejamento. A partir do momento que você aplica a matriz SWOT junto com a equipe, junto no nosso caso que é uma instituição de ensino com os alunos, servidores, comunidade externa, você identifica onde a instituição pode melhorar, quais são as características importantes da instituição, então onde estão as forças dela, por exemplo, e a partir daí você consegue traçar objetivos dentro do seu planejamento de forma a mitigar algumas dessas atividades. Se você identifica uma fraqueza, é a partir daí que você traça objetivos para poder eliminar essa fraqueza para fazer com que a instituição continue seguindo e perseguindo seus objetivos. A análise SWOT leva em conta fatores de ambiente interno e externo da organização. Geralmente considera a comparação da empresa com a concorrência com outras empresas do mesmo setor. O resultado desta análise vai ajudar na hora de traçar os objetivos estratégicos, as metas, as medidas e as iniciativas que serão usadas nos planos de ações estratégicas. O ponto de partida para criar uma análise SWOT é convidar os participantes para uma reunião. Eles devem conhecer bem a organização. Estes participantes vão sugerir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. O próximo passo é fazer o cruzamento dos fatores levantados pela equipe. Os pontos fortes com oportunidades para criar mais oportunidades de acordo com os pontos fortes da organização. Os pontos fracos com oportunidades para fortalecer os pontos fracos para aproveitar melhor as oportunidades. Os pontos fortes com ameaças para conseguir diminuir a vulnerabilidade utilizando os pontos fortes. E os pontos fracos com ameaças para estabelecer um plano defensivo e evitar que as ameaças externas sejam potencializadas pelos pontos fracos. O planejamento ele é fundamental para qualquer instituição. É a partir do planejamento que a própria instituição, a equipe que está à frente da instituição, consegue saber quais são os objetivos a serem perseguidos. Portanto, se a gente precisa melhorar a instituição em algum aspecto ou precisa traçar metas para que você atinja um objetivo, é por meio do planejamento. Aí, legal, né? Aprendeu aí de uma forma bem básica, nós vamos te passar aqui agora, hein? Vamos te passar aqui agora essa questão da análise, olha só, análise ambiental, mas não quer dizer que é só o meio ambiente, não é isso, professor John? Isso mesmo, iremos entrar na nossa análise SWOT, que é mais conhecido, como o professor falou na primeira aula, a FOFA. Vamos entrar mais detalhadamente sobre essa ferramenta que, transformando ela, análise SWOT, é do termo em inglês, e vamos, entender ela melhor, como transformando em português, para ter melhor entendimento, a nossa FOFA. Legal, professor, olha aí, ó, né? Um apelido bem carinhoso aí para você entender. Você vai entender por que é a FOFA, né? Eu vou te mostrar aqui no quadro. Mas vamos lá, mostra mais uma vez a tela aí, porque eu quero te mostrar o seguinte, ó. Coloca aqui, ó. Análise de ambientes, ó, é a prática de rastrear as mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e seus mercados. Então, assim, ó, mudanças no ambiente. Essas mudanças nós vamos ver já já quais são elas, ó. Elas ocorrem em todas as dimensões do ambiente, ocorrem com extrema e intensa rapidez, fazendo com que as empresas, ó, tenham que se adaptar, claro, né, com extrema agilidade a essas novas situações. E aí eu trago o seguinte, ó, todas as organizações estão sujeitas a essas influências do ambiente. Por isso, ó, a análise olha só, a análise desses ambientes é fundamental a fim de que a gestão da organização possa ser orientada para o alcance dos resultados. É através da análise ambiental que se consegue definir, ó, os diferentes cenários competitivos. Você vai entender o porquê. Antes que eu entre lá, eu quero te dar uma pequena introdução aqui, ó. Volta para mim porque eu quero te dizer a seguinte situação.
De que adianta você abrir uma cooperativa, abrir uma organização, abrir uma empresa, se você não analisar o teu mercado externo, se você não analisar como é que está a política do país, como é que está a economia, como é que está o clima, né? Tu vai mexer com alguma coisa que precisa plantar, precisa estar chovendo no período para você plantar? Não, não precisa, então beleza, você pode plantar. Agora, se a chuva atrapalhar, ou então não, se o tempo seco atrapalhar, tudo isso é análise de ambientes como um todo. Ah, não, mas a cultura do meu país não me deixa trabalhar. Já pensou você vender biquíni lá no Islã, lá nos Emirados, naqueles países lá onde são proibidos, a cultura deles não deixa. Olha só um fator externo aí. É você que domina? Não. Né? É a cultura de um país. Você vender carne de vaca na Índia, lá a vaca é sagrada. Então, já pensou? Você quer, eu estou vendendo carne de vaca. Meu Deus do céu, não sei nem o que pode acontecer com você. A cultura do país não deixa, porque a vaca é sagrada. Né? E tantos outros países, tantas outras situações que podem acontecer e vão influenciar diretamente no processo, tá? Na gestão, no planejamento da tua cooperativa, da tua organização como um todo. Coloca na tela aí que eu quero te mostrar aqui o que é a fofinha, né? Que o professor falou, meu Deus, né? Olha só, análise SWOT aqui, ó, presta atenção. Por que ela é conhecida como fofa? Olha aqui, ó, forças, né, ó, oportunidades, olha aqui, ó, fraquezas e ameaças. Presta atenção, meu querido, porque eu quero te dizer uma coisa. Você vai entender então que isso aqui nós temos a fofa, né, ó, fofa. Né? E por que ela é conhecida como fofa? Olha só, nós já mostramos para você que é o SWOT, né? Já mostrou na externa ali o que cada uma dessas significa, né? SWOT, né? Aqui, ó, strengths, na verdade, forças, weaknesses, fraquezas, aqui, ó, opportunities, que são as oportunidades, e os threats, né? Que são as ameaças. Lembrando o seguinte, as forças e oportunidades são fatores, ó, uma coisa que você precisa entender, positivos. As fraquezas, né, as forças e oportunidades são pontos positivos, as fraquezas e as ameaças, elas são fatores negativos. E olha a outra perspectiva aqui, ó. O que é interno? Aquilo que você tem poder sobre ele. As forças e as fraquezas, né? E aquilo que você não tem poder, que são os fatores externos, como eu falei agora há pouco, a cultura, a religião, a política, a economia, ó, né? As oportunidades e as ameaças. Vamos entender bem aqui, ó, num processo, num exemplo que eu trouxe para você. Então, os fatores internos são os fatores que ajudam, são os pontos fortes. Aqui é um F, tá? Pontos fortes, né? Ou seja, a boa imagem da tua organização, a qualidade do teu produto, as boas parcerias que você tem, a grande e forte tecnologia que encontra-se no teu produto, a inovação. Então, isso tudo aqui você tem como controlar? Tem, então é fator interno, é ponto forte. E o que seria ponto fraco? Que você também tem controle sobre a fraqueza. Ah, de repente eu tenho um produto que ele tem um custo muito alto, né? Eu tenho uma equipe que tem uma falta de experiência muito grande. Eu tenho necessidade grande de investimento e eu não tenho recursos necessários. Isso aqui depende de você? Claro que depende. Por isso que ele está anulado aos fatores internos, pontos fortes e fracos, são exatamente aqueles fatores a qual você, né, tem poder sobre eles. E é claro, nós temos aqui os que ajudam e os que atrapalham. Força, né, te ajuda, fraqueza te atrapalha. Mas tudo isso você pode transformar, essas fraquezas aqui, em uma força, né, trabalhando aí com um planejamento muito bem definido. E aí aqui, ó, os externos, aquele que você não tem poder, veja bem, oportunidades, né, ó, novas tecnologias que estão surgindo no mercado, produto com diferencial, opa, vou criar um produto com diferencial, né? Você também pode ter como oportunidade, no local onde você vai comercializar, você vai oferecer teu produto ou serviço, fraca concorrência, isso é uma grande oportunidade para você começar a vender bem, né? Ó, outros fatores que atrapalham, sendo externo também, lembra bem, nós estamos falando aqui do externo. As ameaças, por exemplo, pouca adaptação às novas tecnologias. De repente, você, lá nas fraquezas, você tem pouco investimento, né? E é lógico, se você tem pouco investimento, você não consegue investir em novas tecnologias e isso é uma grande ameaça para você. Ou você acabou de investir em uma tecnologia, né? Mas a tecnologia a gente sabe que está mudando, está aumentando a cada dia e aí, de repente você não consegue se adaptar a essas novas, né? Muita ameaça também é cópia da inovação. Você quer criar um produto novo, você finda copiando. E isso pode ser um fator que te atrapalhe e muito no teu planejamento.
Legal? E aí eu trouxe para vocês aqui a análise ambiental, né, ainda lá no processo de FOFA, né, essa análise ambiental aqui, só para te mostrar de uma forma bem macro como é que as coisas acontecem, né? O que é o macroambiente? O que é o macroambiente? É tudo aquilo que é externo à tua organização, à tua cooperativa, tá? É tudo aquilo que está externo mesmo, ou seja, a economia, como eu falei, ó, a legislação, né? As variáveis demográficas aqui, ó, as variáveis ecológicas, a cultura, né, a sociedade. Tu tem poder sobre a sociedade? Claro que não. A política, a tecnologia. Tudo isso que está bem fora da tua organização. Tu não tem poder nenhum sobre isso. Agora aqui, ó, o microambiente, esse aqui, ó, você já consegue ter determinado poder sobre eles. Não poder total, mas você consegue controlar teus concorrentes, os teus clientes, né, e os teus fornecedores. E é claro, o ambiente interno é a tua organização como um todo. Então, lembre-se bem, sempre que você for abrir uma organização, uma cooperativa, você tem que analisar todos esses fatores aqui, ó, porque eles são primordiais para o sucesso do teu planejamento. Tá ok? Vamos lá aqui, ó. Ambiente externo, então, macroambiente, ó. Inúmeras oportunidades e ameaças surgem desse macroambiente em constante mutação. As organizações, elas devem ser extremamente hábeis ao identificar as diversas variáveis que compõem esse ambiente. Presta atenção. Olha lá, ó. As oportunidades e ameaças são encontradas pela influência de tendências, né? Uma tendência é uma direção ou sequência de eventos que vem ocorrendo ao longo do tempo, ó, e que prometem durabilidade. Você já ouviu falar naquela tendência de moda, de roupa, alguma coisa? Com certeza você já ouviu falar. Ah, isso é tendência, né? Ou seja, está todo mundo seguindo para a mesma direção, né? As organizações estão seguindo para a mesma direção que a tendência, né, que está mandando no comércio no momento. E aí, ou seja, se você não seguir para esse lado da tendência aqui, ó, é provável que você esteja fadado ao quê? Ao fracasso, né? Se está todo mundo seguindo para esse barco aqui, por que tu vai seguir para o lado contrário? Presta atenção, presta atenção. E aí, é claro, nós vamos falar agora na identidade organizacional para a gente fechar a nossa aula de hoje com missão, visão e valores. Você vai entender muito bem nesse videozinho que nós vamos colocar para você agora. O José tem hoje uma das mais conhecidas cooperativas de produção de leite da cidade. Mas se você pensa que ele já começou com a cooperativa em grande escala, está enganado. Assim como qualquer outra empresa, ele precisou fazer um planejamento estratégico. O seu José era um pequeno produtor que 2 anos atrás tinha apenas 3 vaquinhas que produziam leite. Só que ele precisava vender esse leite e viu que os custos de comercialização seriam maiores que os benefícios. Ou seja, ele ia gastar muito mais do que teria retorno. Foi então que ele teve a ideia de se juntar com outros 10 novos produtores e percebeu que eles todos juntos poderiam superar essa dificuldade, esse probleminha. Eles discutiram sobre quais estratégias adotariam para juntos fazer crescer essa nova cooperativa. Cada um contribuiu com algo que traria um retorno. O seu Pedro doou mais 10 vacas. O seu Camilo, um caminhão para fazer a distribuição em grande escala. O seu Raimundo, um refrigerador para armazenar o leite e assim cada um contribuiu de alguma forma com o objetivo de expandir a cooperativa. E agora, como eles estavam com um rebanho bem maior e a produção de leite cresceu em mais de 80%, eles começaram a recolher todo o produto de todas as propriedades que seriam levados para um ponto de entrega, que é o tanque refrigerado da Copemilk. Em seguida, os grandes caminhões de outras indústrias de laticínio passam pela Copemilk para pegar essa grande quantidade de leite produzido pela cooperativa. Mas para o crescimento da Copemilk, foi preciso que o seu José fizesse um planejamento. E planejar é pensar, criar, moldar e agir. Ou seja, é um processo para gerar resultados, atingir um objetivo. 2 anos depois, esses pequenos agricultores se transformaram em grandes agricultores. E hoje em dia, eles têm diversos tanques de refrigeração, que fazem a distribuição de leite para mais de 5 municípios, contribuindo assim para a economia do estado. Planejamento é a palavra-chave para qualquer negócio. É, meu querido, você viu aí, né? Planejamento é igual a resultado.
né? Olha só o que a Coppermilk, que nesse exemplo que nós trouxemos aí para você, trouxe. Começaram pequenos produtores rurais se juntaram para poder fazer frente aos grandes, né, produtores também. Ou seja, eles se juntaram pequeno numa cooperativa para poder fornecer um único produto, aliás, um produto único para poder ser vendido, né? E esse produto, né, ter um poder de venda maior, porque nós temos uma grande quantidade sendo produzida por vários e a gente consegue muitas vezes vender para os grandes laticínios. Nesse caso do exemplo, é um exemplo bem prático que pode ser realizado de tantas formas. Não é isso, professor? Tem recado aí? Tem escola aí ativa? Tem sim. Olha, eu gostaria de dar um recado aqui para a escola Boate Gerani. Ó, todos estão atentos, eu estou acompanhando aqui, tá? No nosso site, hein? Muito bem, hein? Acompanha a aula. Eu quero também dar um salve aqui para a escola Tubarão do Vale do Paraíso. Oh, show, ótimo! Vamos acompanhar a aula. A escola Cassimiro de Abreu, Nova Mamoré. Vamos lá, continuando junto nessa aula, hein? Muito bem, continue assim. Valeu, professor, muito bem. As escolas aí, né, todo o nosso interior do estado de Rondônia, os polos aí, infelizmente alguns perderam o sinal nesse meio da aula, mas estão acompanhando via chat aí com todo o material que também já foi disponibilizado. Vamos seguindo aqui a nossa identidade organizacional, então coloca aí, meu querido, porque eu quero te mostrar uma coisa, ó. Tomando como base a orientação, ó, necessária ao planejamento, é preciso estar claro que o estabelecimento de missão, visão e valores de uma organização é requisito, olha aqui, ó, é requisito fundamental. Vou pegar outra cor, porque eu adoro ficar pintando isso aqui, olha só, requisito fundamental para a consolidação desse processo de forma plena. Meu querido, preste atenção aqui, ó, por esse motivo, ó, a missão, a visão e os valores constituem o que se chama de identidade organizacional. Volta aqui para mim, meu querido, porque o nosso bloco aqui, esse nosso primeiro bloco está acabando. Mas eu quero que tu entenda uma coisa. Identidade organizacional. O que tu entende por isso? Né? O que você que está lá no cantinho da sala, o pessoal do fundão, o pessoal aqui da frente também, alô professor presencial, pessoal aqui da frente, né, que está prestando atenção aí, ó, manda foto para nós aqui, manda foto aí, pessoal, eu sei que os alunos estão totalmente concentrados nessa matéria, aí você pergunta, o que é identidade organizacional, né? Você tem uma identidade na sua carteira, na sua bolsa? Tem. A tua identidade o quê? Pessoal, né? O teu RG, é o teu registro geral. É uma identidade pessoal? É. Mas tem alguma coisa a ver com a organização? Claro que tem, né? Claro que tem. Sabe por quê? Todos nós temos uma missão de vida. Todos nós temos valores, né? Todos nós temos uma visão de onde queremos chegar, quando queremos chegar, o que queremos ser. E aí você vai entender que nas organizações acontece a mesma coisa. A organização começa pequena, mas ela tem um sonho de se tornar grande. Por meio de quem? Das pessoas. Lembra lá que na primeira aula nós falamos que as organizações são formadas por pessoas, por um esforço cooperativo entre pessoas? Lembra? Eu falei isso na primeira aula, eu tenho certeza que você gravou e você anotou. E aí você começa, meu Deus do céu, professor, realmente ele está trazendo ali aquela situação das aulas e tudo mais. É isso, meu querido, né? Começa a analisar que tudo tem uma sequência lógica. Planejamento, não, aliás, as organizações, né? O planejamento, e aí você começa no planejamento, quando, onde, com quem, como, através de quê. Mas espera aí, eu estou fazendo isso daqui porque é a minha missão fazer isso. Qual é a nossa missão, minha, professor John? Passar o conhecimento que nós temos para vocês, ensiná-los da melhor forma que vocês passem a compreender. É a nossa missão. Qual é a nossa visão? Ver vocês formados daqui 1 ano, daqui 2, não sei quando vocês terminam, né? Essa é a nossa visão. Opa, olha só, na tua organização do mesmo jeito, acontece isso, tá? Não tem por que ser diferente, né? E quais são os seus valores? Honestidade, né? Seriedade, compromisso, tudo isso você tem esses pré-requisitos, tanto é que você está aí, ó, sentado na sua carteira, assistindo a televisão, professor presencial que está aí, muito obrigado pela tua presença, professor, se não fosse você, né, essa aula também não seria tão rica, até porque você está aí transmitindo o nosso conhecimento para os alunos também, tirando dúvidas e tantas outras mais, né? Meu querido, olha, estamos encerrando o nosso bloco, mas assim que a gente voltar, nós vamos voltar, ó, né,
vamos voltar e vamos falar da identidade organizacional de uma forma bem prática, bem rápida. Você vai entender e aí nós vamos aí entrar nos exercícios que vocês estão disponíveis. Não é isso, professor John? Isso mesmo. Vamos acompanhar a aula, hein? Até mais. Até já, hein? Não sai daí não, hein? Vamos já voltar. Muito obrigado. Legal, hein? Estamos de volta, vamos lá, vamos terminar a nossa aula. Hoje a gente entra para o exercício e eu vou te explicar, né, qual vai ser a tua atividade de percurso. Coloca na tela para a gente não perder muito tempo aí. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Da identidade organizacional nós temos a missão, visão e valores. Vamos trabalhar a missão então? Ó. Uma missão constitui uma postura clara, coerente e objetiva do que? Dos propósitos e das responsabilidades de uma organização frente aos seus clientes. Preste atenção que eu quero que tu grave uma coisa muito bem clara. São os propósitos da organização, as responsabilidades dessa organização, tá? Com a finalidade de quê? Responder aos seguintes questionamentos. Veja bem, então ela é o quê? A razão de existir da organização. Vamos lá aqui, olha o que ele precisa responder. Por que a cooperativa existe? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Por que você existe? O que a cooperativa faz? Opa, não, eu existo porque eu quero trabalhar isso e aquilo. Porque o que a cooperativa faz? Eu quero desenvolver produtos, eu quero trazer benefício e qualidade de vida para as pessoas, eu quero trazer crédito, eu quero trazer isso. Para quem? Para o consumidor, para o agropecuário, para não sei quem, para o aluno, para a escola, para o meio ambiente, para a comunidade. Então a missão, ela envolve tudo aquilo. Veja bem, olha aqui, é a razão de existir da tua organização. O que mais, meu querido? Olha lá. Por essas e outras razões, uma missão compreende fielmente a determinação do motivo central do planejamento, estratégico. Ou seja, é a determinação de aonde a cooperativa quer chegar, qual é a tua missão de vida, meu querido? Salvar pessoas, ir para a África, salvar crianças da desnutrição e tudo mais. Isso é uma missão. A organização ela também tem a sua missão, tá ok? Eu trouxe até a imagem de um balão aqui no espaço, muito bonito aí para você se inspirar. Alguns exemplos de missão do Instituto Federal aqui, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia tem como missão, olha só, promover a educação científica e tecnológica de excelência no estado de Rondônia, voltada à formação de quem? De vocês, alunos, cidadãos, comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade. Meu querido, presta bem atenção nisso, porque essa é a nossa missão, é a missão do Instituto Federal de Rondônia. O que mais? É lógico, depois da missão nós temos a visão. Caracteriza-se pelo seu propósito e diz respeito, olha aqui, palavrinha-chave da missão, aonde quer chegar, da visão, quer dizer, onde você está se enxergando daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, Tal visão representa o quê? Uma projeção futura desejada, é o futuro, servindo como guia para a definição dos objetivos e a realização da missão. Então a visão é o quê? A descrição do futuro desejado para a cooperativa. Onde, meu querido? Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Você já ouviu falar naquela perguntinha? O que você quer ser quando crescer? E aí você se enxerga. Volta aqui para mim. Ei, o que você quer ser quando crescer? Médico, empresário, advogado, engenheiro, contador, administrador, professor. É a tua visão. Você está se vendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a 20 anos. É isso, a visão é isso. É quando teu pai te pergunta, o que quer ser quando crescer, menino? Ah, pai, quero ser empresário, quero ser agropecuário, quero ser, enfim, empreendedor como um todo. É isso, a visão de uma forma bem clara. Coloca na tela mais uma vez aí, A visão envolve o quê? Olha só aqui, teu desejo, eu quero ser médico.
né? Ou o desejo da organização, quero me tornar a maior organização cooperativista do estado de Rondônia. De onde se quer chegar. Ó. Assim como a missão, a visão ela deve ser claramente definida e divulgada, claro, para todos os funcionários da empresa, porque todo mundo precisa saber onde a empresa quer chegar. Exemplos de missão, vou trazer só do IFE para você aqui, ó. Tornar-se padrão de excelência, tem outros slides aí, tá? No ensino, pesquisa e extensão na área de ciência e tecnologia. Legal? Valores, meu querido. Ó, você viu missão, visão, agora você vai ver os valores. Significam, olha só, princípios, elementos norteadores, crenças, olha a palavrinha-chave aqui, ó, crenças ou atributos que servem de guia, né, para comportamentos, atitudes e decisões organizacionais. É aquilo que tu acredita que você é, que a tua organização existe, o porquê a tua organização existe para prestar determinado serviço com honestidade, clareza, transparência e tudo mais. Os valores também podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios que definem e facilitam a participação das pessoas, no desenvolvimento da missão, da visão e dos próprios valores como um todo. Meu querido, eles também definem e facilitam a articulação, né, da missão, visão e valores, facilitam, veja bem, a colaboração entre os empregados, facilita o comprometimento desses empregados com o mercado e também o comprometimento dos empregados com a comunidade e a sociedade. Você tem no material aí, com certeza. Temos o exemplo dos valores do IFE, muito grande, depois eu dou uma lida, depois vocês deem uma lida aí. E nós vamos agora, antes de eu falar na atividade de sala, eu quero trazer para você aqui, né, eu vou te explicar muito bem, são 5 questões, mas eu quero que você preste atenção na atividade de percurso. Veja bem o que você vai fazer nessa atividade de percurso. Você vai elaborar um planejamento estratégico. Veja bem, você já teve a primeira aula que é planejamento, né? A segunda aula, né? Você teve a aula 1 planejamento, a segunda aula você já começou a verificar o planejamento estratégico, a identidade organizacional e a análise fofa, né? Então você vai elaborar um planejamento estratégico que indique, olha a identidade organizacional aqui, da aula 2, missão, visão e valores da sua cooperativa, tá? Detalhando ao máximo, pessoal, ao máximo as informações, olha só a análise fofa aqui, no ambiente interno e externo da cooperativa. Tem um passo a passo aqui do que você tem que fazer, como criar aí, cada estudante baseado no projeto integrador, né, vai criar um planejamento estratégico para a cooperativa em que devem constar quais os passos necessários para iniciar o negócio, bem como o horizonte de planejamento, ou seja, se é de 5, 3 ou até 1 ano, né, estratégico, tático ou operacional. A área de atuação, se não me engano, no teu projeto integrador tem 7 áreas aí, extrativista, financeira, né, tantas outras aí, comércio, o público-alvo, quem vai ser o teu cliente, tu tá tendo isso aí, tu já teve essa aula, tá? Eu tenho certeza. Os resultados esperados, é claro, tá? Lembre-se, os 7 princípios devem constar nesse planejamento como norteadores do trabalho. Que princípios são esses? Olha aqui, os princípios lá de Rochdale, né? Os princípios do cooperativismo, que é adesão livre, administração democrática, retorno na proporção das compras, juro limitado ao capital, neutralidade política e religiosa, pagamento em dinheiro à vista e fomento de educação cooperativa. Volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa. Você, meu querido, você viu tudo isso, tá? Na primeira aula lá de fundamentos do cooperativismo. Você viu essa parte aqui dos 7 princípios que eu te mostrei agora e, é claro, você vai construir o teu planejamento estratégico baseado no planejamento que nós já passamos para você, no planejamento estratégico tático e operacional. Você vai, é lógico, é um estratégico que vai ser um longo prazo de 5 anos, mas você vai verificar o teu público-alvo, você vai verificar várias outras variáveis que envolvem isso aí e, é claro, né, vai começar a partir de hoje, você já tem uma base para iniciar o teu planejamento, qual é o teu público-alvo, qual é a área, né, de atuação da tua cooperativa e você vai dar sequência. Professor John. Olha aí, estamos aqui juntos, pessoal. Eu gostaria de dar um alô aí
as pessoas da Escola Maria Rosa de Oliveira, em Espigão do Oeste, hein? Estamos aqui acompanhando vocês, hein? Na Escola Angelina dos Anjos, Costas Marques. Os alunos estão dizendo que estão ligados. Olha, estamos acompanhando aqui, tá bom? E a Escola Arco-Íris de Ariquemes, parabéns, continue firme nos estudos. Escola Aquidar Brasil, Guajará-Mirim, os alunos Tiago e Luciano estão ligados na aula. Muito bem, Tiago e Luciano, vendo aí a aula, hein? E aí também a Escola Marechal Rondon, está a Aldeia Tanajura, Professora Giliane, muito obrigado por esse apoio, hein? Escola JK, linha 617, Juruá, muito ótimo. É isso, os alunos que eu tenho aqui. Legal, professor, muito obrigado. Vamos responder uma ou duas questões que dá tempo. Vamos lá, coloca na tela aí que eu vou perguntar para você. Veja bem, ó, um planejamento estratégico é definido como de longo prazo, ou seja, a partir de 5 anos ou mais. Diante do enunciado, marque a assertiva correta. Tem resposta aí, professor? Tem, alguém marcou? Marechal Rondon, Aldeia Tanajura, diz que é questão B. Questão B, então acertou. Isso. Aí, ó, Aldeia Tanajura lá, ó. Então o que é? A análise de ambiente de pontos fortes e fracos é necessária para a tomada de decisões. Muito bom, pessoal da Escola Tanajura. Vamos para a questão 2. Vamos ver quem acerta essa questão 2 aí, ó. Planejamento tático é voltado para áreas internas da organização, ou seja, é realizado pelos diversos departamentos internos. Cite abaixo as áreas que estão voltadas ao planejamento tático. Temos resposta aí, professor? Temos sim. Qual é a resposta aí? Qual é a escola? Qual é? Escola Marechal Rondon, Aldeia Tanajura, Aí. questão C. Questão C, vamos ver se eles acertaram aí. Ah, muito bom, pessoal da Tanajura, rapaz. Olha, a Tanajura é uma formiga, aquela Tanajura da bunda grande, né? Aquele negócio, né? A Tanajura muito bonito, ó. Então, resposta certa, gerência, né? Tá lá no tático, né? Ó. Marketing corporativo e qualidade. Balcão de vendas é? Não, é operacional. Estoque é? Opa, quem sabe? Vamos verificar cada um. Vamos para 3? Vamos para 3. Planejamento operacional, falando nele agora, é definido como de curto prazo. Indica a resposta correta em relação ao mesmo. Alguma outra escola ou a mesma, professor? Ainda nada, estamos aguardando a resposta dele na questão 3. Então vamos analisar aqui, ó. Abrange áreas externas da organização, operacional, nada a ver, ó. Política e economia, não. Setores de departamento fazem parte do mesmo. Opa, calma. Até 1 ano para desenvolver rotina, tarefas diárias. Acho que é essa aqui, viu? Todas estão corretas? Não, porque a gente já tem um errado. Então essa aqui está errada. Todas estão erradas? Claro que não. Nós temos uma assertiva. É claro que vai ser a letra C, meu querido, até 1 ano para desenvolver, e também está voltada à rotina, às tarefas diárias da organização. Legal. Questão 3, então, só para a gente conferir, né, ó, até 1 ano, né, para desenvolver a rotina e as tarefas diárias. Meu querido, tem mais aí? Que resposta 4? Tem resposta aí, professor? Ainda não. Ainda não, rapaz, esses alunos estão devagar, hein? Vamos ver a questão 4 aqui, ó. Opa! Opa, apareceu aí? Castro Alves. Castro Alves, deixa eu ler. Ele disse que é letra A. Opa, vamos ver. Então, quanto à missão, a Escola Castro Alves aí, ó, marque a alternativa correta. Aonde a cooperativa quer chegar? Opa, quanto à missão, hein? Qual é a missão da organização? Onde a cooperativa quer chegar, é a razão de existir da cooperativa. Parece que está certa, vamos lá. É a descrição do futuro desejado para a cooperativa? Não. Significa princípios, elementos norteadores, crenças ou atributos, nada a ver. Isso aqui é outra coisa, né? Todas estão corretas? Não, tem uma correta. Todas estão erradas? Também não. Vamos ver, vamos conferir qual é a escola aí. Tubarão ainda disse que também o aluno João Macabro também diz que é A. Então, resposta A, Escola Tubarão e Escola Castro Alves. Acertaram, né? Ó. Acertaram, muito bem. Então, nós estamos falando de quê, professor? Da missão. Então, olha aí, ó. Aonde a cooperativa quer chegar. É a razão de existir da cooperativa. Meus queridos, vocês estão muito bem. Estão indo muito bem. Vamos para mais uma, para a gente finalizar aí, ó. Questão 5, então. O planejamento pode ser estratégico, pode ser tático ou também pode ser operacional. Com relação a isso, ó, analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. Tem alguma resposta aí, professor? Da letra 5? Tem duas
duas respostas diferentes. Cujubim diz que é letra C. Escola Angelina diz que é letra E. Então deixa eu passar aqui para a letra C. Então olha lá, ó. O planejamento tático deve ser elaborado pelos gerentes de áreas e ter como referência o planejamento estratégico. Calma, vamos lá. Letra C e vamos para aí. Nenhuma das alternativas. Pessoal, vamos direto para a resposta que o tempo está acabando. Olha lá, ó. Nenhuma das alternativas. Quem foi que acertou? Tubarão, Vale do Paraíso. Escola do Tubarão. Deixa eu mostrar por que a C está errada. Antes de encerrar, por que a C está errada? Ó, o planejamento tático, pessoal, olha a pirâmide aqui, né? Estratégico, tático e operacional. Deve ser elaborado pelos gerentes de áreas, veja bem, e ter como referência o estratégico. Claro que ele tem que ter como referência o estratégico, mas ele é elaborado pelos gerentes de área? Não. Ele é geralmente uma base do estratégico como um todo. Mas assim, nós até podemos considerar que eles não erraram nessa questão. Eu entendi o entendimento de vocês da Escola Tubarão, né? Porque vocês tiveram como base o quê? O estratégico, e os gerentes do tático tiveram como base o estratégico. Muito bem, o pensamento é esse mesmo, mas não era bem a resposta, né, correta. A resposta correta era nenhuma das alternativas. Pessoal, então tá aí, só confirmando, né, nenhuma das alternativas. Hoje nós falamos aqui então de planejamento, nós falamos aqui do planejamento estratégico como um todo, falamos aí que o estratégico ele é aquele elaborado pela alta direção, né, da organização, né, o tático pelos gerentes ali de departamentos como um todos, né, e o operacional que na verdade é operacionalizado pelo pessoal que está na base da pirâmide também. Falamos então também da análise de ambientes, né, como a análise do macro, do microambiente e o ambiente interno. E é lógico, para poder analisar esse macro, esse microambiente, até o ambiente interno, nós utilizamos como a ferramenta aí a análise SWOT ou a análise FOFA, e também falamos da identidade organizacional como missão, visão e valores. Professor John, né? Essa aula foi bem puxada, hein, professor? Foi muita informação, mas são informações valiosas para quem vai abrir uma empresa, principalmente que vocês irão abrir a cooperativa. Então, fique atento nesses detalhes. Esses detalhes são muito importantes para quem vai iniciar uma empresa. Então, sendo assim, fique atento nas aulas e vamos continuar estudando. Não perda o foco. Continue com foco, hein? Valeu, professor, muito obrigado. Então você, aluno que curtiu aí, você, professor presencial, né? Então, ó, daqui para frente, vamos aguardar você na nossa próxima aula, terceira aula. Nós vamos continuar com esse conteúdo. Qualquer dúvida na atividade de percurso, manda um e-mailzinho lá para a coordenação, que nós estamos aqui para te atender. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Sem você, professor presencial, não estaríamos aqui. Muito obrigado e até a próxima aula, hein? Educação à distância, mudando realidades.